Oi, Lucas Soares aqui do canal Emiriares e hoje eu vou falar sobre Siddhartha Gautama, do livro O Livro da Filosofia. Então, Siddhartha Gautama, ele nasceu no Nepal por volta de 560 a.C. E todos os conhecimentos foram escritos pelos seus seguidores, que ele era o Buda, né? E então ele era filho de nobre, ele tinha uma vida de luxo, de prazeres, e depois, posteriormente, então, tendo até filho e esposa, ele larga essa vida de nobreza e vai então construir um caminho pessoal, né? Na época, pelo que eu entendo do livro, existia o Brahmadismo. Então ele, a partir das próprias reflexões, ele então traz novas ideias. E aí o livro então ele comenta que ele tinha uma vida de luxo, né? Uma vida de prazeres, e depois ele vê que isso é uma grande ilusão, né? O livro só fala assim, há um sofrimento no mundo, e ele percebe, ele se dá conta dessa realidade. Até fora do livro tem uma historinha que é contada, que depois ele, mais velho, ele foi passear de carroça, né? E aí ele viu um homem doente, um homem velho e um morto. E aí que ele viu então o sofrimento no mundo, e ele vai então em busca de respostas para esses sofrimentos que ele viu no mundo. Então o livro ele deixa bem claro assim que Siddhartha Gautama, né, em se tornar o Buda, ele não teve uma revelação divina, ele não foi nenhum Messias, ele foi um cara que viu o sofrimento no mundo e quis fazer alguma coisa diferente, então ele procurou então um caminho próprio. E ele viu então que o melhor caminho, né, não seria o caminho dos prazeres sensíveis, dos prazeres sensuais, né, que ele tinha na vida dele de nobre, né, de luxo. E também não era uma questão de ser asceta, né, de ser uma pessoa que se abstém de todo tipo de vida material, né? E que procura só uma elevação, mas que não seria nem tanto uma coisa nem tanta outra, mas que o ideal então seria o caminho do meio. Então ele, com esse caminho do meio, com essa maneira de enxergar as coisas sobre o sofrimento, ele percebeu que o sofrimento, então a causa do sofrimento, seriam então as ilusões que a gente tem por causa dos nossos desejos, e esses nossos desejos então gerariam expectativas, e eventualmente a gente se frustraria com essas expectativas, com esses desejos então. Então ele viu que a gente tinha um apego em relação a isso. E esse apego, então, seria a causa de todo o sofrimento do ser humano. Para lidar, então, com esses apegos, ele vê que, às vezes, o ser humano ele quer saciar o seu sofrimento através dos prazeres sensíveis, né? Mas que isso não é suficiente, isso não traz uma verdadeira felicidade. Então, o que traria uma verdadeira felicidade seria então alguma coisa que traz um contentamento, que traz uma paz. E o caminho do meio então seria o desapego desses desejos, né? E aí então vem a ideia de não eu. E aí eu vou trazer o não eu seria a ideia que a gente trabalha hoje em psicologia de ego, né? O não eu. Eu estou fazendo um corte aqui porque eu esqueci de mencionar uma coisa.
Ele fala sobre superar os apegos, por causa que nós seríamos egoístas, né? Não bastaria então só simplesmente desapegar das coisas, mas seria necessário então a superação do eu. E no sentido do eu que ele está trabalhando aqui, é o sentido que a gente conhece hoje como ego em psicologia. E aí eu vou trazer aqui uma breve partezinha do livro. Nada no universo origina a si mesmo, porque tudo resulta de alguma ação prévia. Cada um de nós seria uma parte transitória desse processo eterno. Em última análise, impermanente e sem substância. Eu já vou falar sobre sem substância. Então, na realidade, não há eu que não seja parte de um todo maior, o não eu. O sofrimento resulta no fracasso de não reconhecer isso. E aí a ideia de não eu, essa ideia de não eu, até essa questão de sem substância, né, que daria então essa identidade de eu, eu vi uma explicação na internet falando sobre isso, porque o livro ele não explica assim o suficiente para que eu consiga entender. E eu procurei no YouTube e tinha um budista explicando então assim que nesse processo reencarnatório o eu não seria exatamente eu. O eu seria uma coisa mais vivida aqui no mundo material. E o eu num sentido do não eu, antes de renascer, ele explicou assim: somos partes da mesma coisa. Existe um fogo, um fogo, uma luz, né? Ele dá um exemplo da vela. Existe um fogo que gera essa vida, essa energia, né? E quando a gente nasce, então, a gente seria aceso por esse fogo, seria uma segunda chama, então. Mas essa segunda chama, apesar de ter até uma individualidade, ela é fogo do mesmo fogo. E aí aqui no mundo físico, então, a gente teria esse senso de individualidade. Mas que em essência, então, a gente seria uma partezinha da mesma coisa. Então essa seria a ideia do não eu. E aí eu vou trazer uma frase aqui de Siddhartha Gautama. Não acredita em nada. Não importa aonde o leia e nem quem o diga, a menos que esteja de acordo com a sua própria razão. E eu acho muito coerente essa frase, porque não acredita em nada, né? Começa a parte da descrença. Começa, né, o princípio, tu parte da descrença. Então, tudo que alguém te contar, inclusive que eu estou explicando nesse vídeo, não acreditem de graça. Tenta trazer essas informações, esteja aberto para essas informações e esteja consciente dessas informações e passa pelo teu filtro da razão, pelo teu filtro da inteligência, pelo teu filtro do discernimento do que é certo e errado. Porque a gente não deve comprar essas informações de graça, né? Tudo isso deve passar por uma reflexão nossa para a gente conseguir manter um todo coerente. Eu ser uma coisa coerente e não um conjunto de várias opiniões. Acho muito boa essa frase. E inclusive a própria frase enfática aqui do livro é: feliz aquele que superou o ego. Então o livro ele fala sobre as 4 nobres verdades. A verdade do sofrimento. Eu já vou pedir desculpa por antecedência, porque eu vou falar os nomes que estão aqui, talvez eu pronuncie errado.
A verdade sobre o sofrimento. Dukkha. O sofrimento, né, isso é a primeira verdade. O sofrimento é a parte inerente da existência, desde o nascimento, na doença, na velhice e até a morte. Então, o dukkha seria o sofrimento que faz parte da nossa existência. A segunda verdade, então, a verdade da origem do sofrimento, o samudaya. A causa do sofrimento é o desejo, anseio pelos prazeres sensuais e apego aos bens e o poder mundano, né? Porque antes você estava falando que a vida é impermanente, está tudo sempre mudando. Terceira, a verdade do fim do sofrimento, nirodha. O sofrimento pode acabar por meio do desapego do anseio e do apego. 4. Nobre verdade. A verdade do caminho para o fim do sofrimento, magga. Então, a 4 nova verdade seria o caminho óctuplo. É o meio para eliminar o desejo e superar o ego. Feliz aquele que superou o ego. Então, ele propõe então um caminho, né? O caminho óctuplo. E aí esse caminho óctuplo seria a consciência correta, a ação correta, a intenção correta, o modo de viver correto, o esforço correto, a concentração correta, a fala correta e a compreensão correta. Não é nada simples, né? Essa proposta dele, né? Que então o caminho do meio, né? O caminho óctuplo seria então essas ações corretas, né? Essa consciência, compreensão, fala, concentração, esforço, modo de vida. Então é o que tem uma ilustração aqui no livro chamado A Roda do Dharma, que é um conceito que seria o inverso de karma, né? Aqui o livro ainda ilustra que Dharma refere-se aos ensinamentos de Buda, que seria o inverso do karma, que seria o vínculo negativo com as pessoas. E o Dharma, então, seria esse caminho, né? O vínculo positivo com as pessoas. E aí ele fala, então, tem uma frase nova aqui, uma outra frase do Siddhartha Gautama. A paz vem de dentro, não procure fora. E isso é tipo, claro, nossa, é isso, né? Porque a paz, ela é um sentimento. E não é uma sensação fora da gente, que a gente vai lá, interage e sente uma emoção. Não, é um sentimento. A paz é uma coisa que vem de dentro para fora, não uma coisa de fora para dentro. Então, não adianta procurar fora, né? Não adianta procurar um lugar que te traga paz. Porque a paz é uma coisa que é genuína nossa. E aí, então, o livro fala então sobre a ideia de nirvana. Que o nirvana seria a condição de superar, então, esse processo reencarnatório que a gente vive. O nirvana seria superar esse processo reencarnatório, que seria um processo de sofrimento por causa desse nosso apego, por causa desse nosso ego apegado à vida mundana, à vida material, aos desejos, né? E então a superação do nosso ego, então, seria o caminho do meio, né? O caminho óctuplo, então, ajudaria a gente a chegar nessa condição, então, de superação do ego. E aí, então, a gente conseguiria, então, chegar nessa condição de não eu. E o livro até fala assim, não apego, não ser, né? Ou apagar-se, né? Como uma vela. E aí apagar-se no sentido de
superar o ego. E eu quero chamar uma observação aqui, que ele em nenhum momento ele fala em eliminar o ego, ele está falando em superar o ego, né? A gente não vai matar o ego, né? Não existe, pelo menos no budismo, não existe matar o ego, existe superar o ego. O ego ele é uma ferramenta então para lidar com essa realidade material. Então, para fechar, eu trago uma última frase então da Siddhartha Gautama. A mente é tudo. O que você pensa, você se torna. E eu acho muito coerente essa afirmação. A mente, através da nossa mente, a gente interpreta a realidade, a gente projeta o nosso futuro, a gente controla toda a nossa interação, eu, micro-universo, e o macro-universo, né? A realidade ao meu entorno. A mente é tudo. E se eu acredito que o mundo é um lugar ruim, então o mundo vai ser um lugar ruim, porque vai estar sempre passando por esse filtro. Porque é isso que eu acredito. Então, se eu acredito que o mundo é um lugar que tem suas dificuldades, mas pode se tornar um lugar bom, um lugar de paz, e é só uma questão de conseguir caminhar nesse sentido, né? É isso que vai se tornar ser. É isso que eu vou me tornar, então. Esse é o objetivo, então, né? Essa condição. Eu quero chegar numa condição de paz, né? De superação do meu ego, uma condição de superar o sofrimento, então. Então, se eu tenho isso em mente, então é isso que vai acontecer. Bom, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu acho que está valendo, porque eu tive muito trabalho de ler esse capítulozinho aqui. Todos os capítulos são curtinhos, são 4 páginas, mas ele me deu um trabalho até conseguir entender. E eu vou dizer que dos capítulos que eu já li, esse foi o capítulo que mais mexeu comigo. É engraçado que eu sinto uma ânsia de querer conhecer mais agora sobre budismo, porque das coisas que eu já conheço, que eu já li, eu acho muito coerente a proposta, né, do budismo, como eu entendi aqui nesse livro. Então eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que, por favor, então, curtem, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e eu espero que vocês tenham gostado, então, e é isso, valeu!